bem, crianças? Bom dia! Hoje é quarta-feira, 10 de junho de 2020. O mês tá só que vai. Então, hoje, vocês vão pegar o livro de história, tá? Hoje temos aula de história, tá bom? A prof terminou lá a unidade 1, né? Já corrigiu a página 35. Já corrigiu lá, tá? Aí lá tá, na página 36, tá lá o que eu aprendi. O que vocês aprenderam nesta unidade, né? Nessa primeira unidade de história. Então, em 1500, os portugueses chegaram às terras que hoje formam o Brasil e encontraram povos indígenas que se organizavam em aldeias. Os primeiros colonos portugueses fundaram povoados, vilas e cidades perto de rios ou outro litoral. A primeira cidade fundada no Brasil foi Salvador, que também servia como forte para impedir invasões. Os quilombos eram comunidades fundadas por escravizados que lutavam contra a escravidão. Atualmente, a maioria dos brasileiros vive na área urbana dos municípios. Então, isso que nós aprendemos, né? Aí ficou uma atividade lá na página 37, né? Elabore as pistas para as informações indicadas na cruzadinha. Aí tem lá a cruzadinha, né? Tem lá no livro de vocês a cruzadinha lá, ó. Essa cruzadinha aqui. Eu deixei isso daqui para fazer, né, na última aula. Agora, o que tá lá na letra A, na cruzadinha? A aldeia. Então, o que é a aldeia? Principais formas de organização dos indígenas, né? Aí você vai colocar lá indicado e você vai dizer para que era utilizado as aldeias. Então a resposta é principal forma de organização dos indígenas, aonde os indígenas se organizavam, né, para viver. Aí a letra B, povoado. Então, o que era povoado? Primeiras formas de organização dos portugueses no Brasil. Quando os portugueses vieram para o Brasil, né, eles foram eram chamados de povoados, né? Aquelas comunidades que eles iam fazendo para as pessoas, né, ficarem para o Brasil começou a vir os imigrantes, os moradores, então eles moravam em pequenos povoados, né? Então a letra B quer dizer, então, povoados é isso, né? Primeira forma de organização dos portugueses no Brasil. A letra C. Então, isso tudo, a resposta tá lá para trás, né? Se vocês procurarem certinho. A letra C. Vila. Então, o que era a vila? Era povoado que se desenvolvia, né? E passava a conter mais coisas, né? A cidade começava a crescer, aí começava a ter a cidade começava a desenvolver, né? Então, de povoado, quando ela começou povoado e quando a cidade começava a desenvolver, ela se formava vila, né?
Então é quando a cidade, quando largou de ser povoado, né? E a cidade começou a virar uma cidade, começou a crescer, aí se formava a vila, né? Então, vila é isso. A letra D, cidade. Aí, né? Aí quando de povoado passou a ser vila, aí daí passou a ser cidade. Então, vila, quando deixou de ser povoado, né? Viraram uma vila. Cidade, quando ela foi deixando de ser vila, para ir, daí virando município, né? Tem todas aquelas coisas, a Câmara Municipal, o município foi municipado, né? Então, é isso. E a letra E, quilombo. Então, o quilombo é uma organização, né, dos africanos que eram escravizados, que conseguiram fugir e se esconder nas matas, né? Eram os quilombos. Então, era onde viviam as pessoas escravizadas, né? Então, é isso. Então, indígena era a organização dos índios, né? Onde os índios viviam. Povoado é quando começou a se formar, né? As primeiras pessoas que chegaram ao Brasil, os primeiros povoados. Vila deixou de ser povoado e começou a se formar as vilas, né? E vila e cidade, quando deixou de ser vila e se transformou na cidade. E Colombo é onde viveram os escravos, né? Os quilombos. Quilombos. A professora falou Colombo. Quilombos. Aonde os escravos viviam. Aí então terminou, né? Lá. Agora você só corrige lá e coloca lá e corrigiu. Aí agora nós vamos começar, ó, unidade 2. Do livro de História, unidade 2. As idas e vindas no campo e cidade. Aí nós temos lá umas pessoas, né? Parece que estão se mudando, né? Carregando umas pessoas com crianças, outros com umas trouxas, né? Trouxas que falavam naquele tempo, né? De roupas. Aí, então, essa imagem é Antônio Rocco, Os Imigrantes, 1910, né? Então, essa imagem aí, né? Pinacoteca do Estado de São Paulo, Brasil. Aí tá lá. O que eu sei? O que as pessoas da imagem estão fazendo? Parece que eles estão se mudando, né? Aí lá estão dizendo que eles são os imigrantes. Imigrantes, eles vivem imigrando, né? De um país para o outro, de um lugar para o outro, né? Então, eles estão imigrando para algum lugar, né? Estão se mudando, né? De um lugar para o outro, né? Por quais razões elas estariam fazendo isso? Talvez por melhorias de vida, né? Talvez elas precisavam buscar um lugar melhor para sobreviver, né? Então, para melhorar de vida, né? Por quais razões elas estariam fazendo isso? A prof já falou, né? O que você acha que elas estão carregando?
O que elas estão carregando? Só se olhar lá bem na imagem, né? Roupas, os seus pertences, né? Deve estar carregando os seus pertences, essas coisas, para elas viverem em outro lugar. As mães estão carregando os filhos, as crianças, né? Tem criança que está andando, acompanhando os pais. Então, eles estão se mudando para algum lugar, né? Os imigrantes. Seriam objetos importantes para elas? Sim, né? Porque quando a pessoa vai viver em outro lugar, ela tem que levar os seus objetos, né? Como que ela vai chegar lá e começar sem ter nada, né? E também deve ter os objetos de trabalho, né? Muitos ali, né? Deve que estar levando seus objetos de trabalho para eles trabalhar, né? Então, é importante o que eles estão levando, né? Agora na página 40, ideias e construção. Ao longo da história, as pessoas vêm mudando de um lugar para o outro para garantir a sobrevivência. Foi assim que os primeiros grupos humanos povoaram as diferentes regiões do mundo. Como esses grupos ainda não produziam o próprio alimento, perambulavam por diversos lugares, coletando frutos e caçando animais, não possuindo moradia fixa para se proteger do frio, da chuva e dos perigos da noite. Dormiam em cavernas. Aí tem lá uma arte lá, né? Uma arte rupestre é um dos tipos de registro que os primeiros grupos humanos deixaram em cavernas e grutas. Então lá está uma parede, né? Naquele tempo já deixavam seus registros, né? Ó, uma parede ali, e ali tem uma arte ali, né? Que as pessoas faziam nas paredes das cavernas, das grutas, né? Atualmente, as pessoas ainda se mudam por várias razões. Isso pode acontecer, por exemplo, quando buscam por lugares que podem oferecer melhores condições em relação à sobrevivência, segurança, liberdade de opinião e a trabalho. Sempre tem, né? Pessoas andando para um lado, para o outro, sempre procurando, né? Melhor condições de vida ou por algum trabalho. Aí lá na página 41, tem lá um família e escola. Entreviste uma pessoa de sua família e descubra se ela já teve que emigrar alguma vez para isso. Para isso, anote as informações a seguir. Aí você vai entrevistar uma pessoa da sua família, né? Se ela já teve que migrar de alguma vez de um lugar para outro, né? Por alguma razão, por melhoria de vida. Aí você vai entrevistar a pessoa, aí você vai colocar lá o nome da pessoa, a idade, o local de origem, né? Onde que ela nasceu, local para onde ela migrou, para onde que ela foi, né? Procurar alguma melhoria de vida, alguma coisa. E razão por que ela, né, se foi buscar um outro lugar para viver, né? Por que ela migrou para outro lugar? Se foi a trabalho, se foi, né? Aí você sempre tem, né, na família, sempre tem alguém, né, que já fez isso, né? Então, você vai entrevistar a pessoa da sua família e vai colocar as respostas ali, tá? Em diferentes momentos da história do Brasil, as populações migraram de um lugar para outro. Isso aconteceu tanto com brasileiros que mudaram de cidade, estado ou região, quanto com estrangeiros que se mudaram para o Brasil. Vamos saber como tudo isso aconteceu?
palavras e o texto. Migrar. O que quer dizer migrar? Mudar-se de um lugar para o outro. Estrangeiro, aquele que nasce em outro país. Então, todo mundo que vem de outro país para cá é estrangeiro. E alguém que vai daqui, né, do nosso país, Brasil, para outro país, lá naquele país ele vai ser estrangeiro, né? Então, quem vai de um país para um outro é estrangeiro. E migrar pessoas, né, é o mesmo que migrar, mudar de uma cidade para outro, de um país para o outro. Construindo conhecimento. Os engenhos de açúcar. Na história do Brasil, uma das primeiras riquezas geradas em nosso território veio do trabalho no campo, que se iniciou por volta de 1516. Durante o período colonial, quando os colonizadores portugueses deram início à produção de açúcar. O açúcar era um produto muito valorizado na Europa e as terras brasileiras eram adequadas para o cultivo da cana. Inicialmente, a cana-de-açúcar foi plantada em São Vicente, litoral do atual estado de São Paulo. No entanto, foi no Nordeste e, em especial, em Pernambuco, que os engenhos prosperaram e a produção de cana se desenvolveu devido ao solo fértil e ao clima. O engenho é o local onde se produzia o açúcar. Essa unidade produtiva ficava em latifúndios caracterizados por serem grandes fazendas ou propriedades rurais. Dessa forma, a sociedade que se desenvolveu a partir dos engenhos de açúcar eram essencialmente rural. Então, as pessoas que viviam, né, para desenvolver, elas viviam na área, no campo, né, na área rural, para o trabalho, para desenvolvimento e o plantio da cana-de-açúcar, né? Franz Frost, Engenho de Açúcar, em 1660. Olho sobre a tela, Museu Nacional da Arte Dinâmica, com Pencani Dinâmica. Isso quer dizer como foi feita essa tela aqui, né? Essa tela que tem essa área ali, rural, né? O trabalho no engenho. Com o aumento da produção de açúcar na colônia, também cresceu a necessidade de mais pessoas para trabalhar nas plantações e nos engenhos. Para isso, os colonizadores utilizaram a mão de obra africana escravizada. Nas plantações de cana, os escravizados desempenhavam atividades como roçada e derrubada de mata, preparo do solo, plantio e colheita de cana, entre várias outras. Além do trabalho pesado, muitas vezes recebiam punições com o uso de violência que poderiam levar à morte. Então, os escravos ainda estavam aí, né? Como aumentou, então foi usada muitas, né, mãos escravizadas ainda, né? Quando começou a plantação da cana, né? Aí, então lá tá o engenho, né? Aí lá tá os escravos, né? Faziam mão de obra trabalhando, né? As pessoas que eram escravizadas, né, para fazer esse tipo de serviço, né? Por viver em um regime de trabalho desumano, os escravizados lutaram e resistiram de diversas formas. Revoltas e fugas tornaram-se cada vez mais comuns.
dessas fugas originaram-se os quilombos, que se formaram em várias regiões do território brasileiro. Então, como eles, né, muitos viviam ali no trabalho desumano, né, escravizados ali, então eles lutaram, né, para eles conseguirem, né, de alguma forma mudar, né, de vida. Então eles originaram e fugiam, né, para outras regiões do território brasileiro, né, também buscando melhoras de vida, né, que não era fácil também, né. As palavras e o texto: desumano, que não tem humanidade, cruel. Eles faziam serviços, então eles diz que eles faziam um serviço desumano, né? O que é desumano? Não tem humanidade. Então, quem não tinha humanidade? Quem, né, proporcionava esse serviço desumanos para ele, né? Eram pessoas cruel. Alguém já assistiu algum filme, alguma coisa que tem os escravos, né? Já passou algumas séries, algumas vezes, já passou até novela, né? Algumas vezes, da escravidão, né? Do tempo dos escravos. Alguns filmes, aí então dá para ver como que eles eram sofridos mesmo, né? Judiados, eram desumanos mesmo, como eles eram tratados, né? Mas ainda vai chegar uma hora e vocês vão ver que eles foram libertos, né? Vai chegar uma parte da história que vocês vão ver que eles foram libertos e como eles foram libertos, né? Aí tá, então, lá na página 44, representação de um engenho de açúcar no período colonial. Então lá tem bastante coisa lá. Então cada foto, cada desenho, imagem daquela indica um lugar, né? Representa um lugar. Aí o primeiro, representação de um engenho de açúcar no período colonial. Canavial, local de cultivo da cana-de-açúcar. Então, tem o engenho, um canavial, né? Que são as canas, canavial, as canas de açúcar, né? Onde eram plantadas canas para fazer açúcar. Carro de boi usado para transportar a cana até a moeda e também levar lenha para a casa das caldeiras. Então, naquela época não existia carro, caminhão, essas coisas, né? Então era carro de boi, uma carroça, né? E era puxada por um boi, 2 boi, né? Tem ali puxando a carroça. Aí nós temos lá uma igrejinha, né? Daqui. Capela, pequena igreja, localizada dentro do engenho, onde eram realizadas missas e cerimônias religiosas. Aí lá em cima tem chiqueiro e galinheiro, local de criação de porcos e galinhas. Então, isso aqui tudo, né, que teria numa área rural, né? Que aqui era onde as pessoas, era uma agricultura, né? Que as pessoas mexiam com plantação de açúcar. Então lá tá o chiqueiro, né? Que tem os porquinhos, as galinhas. Aí essa casa ali, senzala, moradia dos trabalhadores escravizados. Era um espaço precário, sem higiene, sem conforto.
Então, tinha senzala, né? Para quem já assistiu alguma coisa que fala sobre os escravos, lembra, né, que era falado na senzala, né? A senzala dos escravos. Então, era na onde eles viviam, né? Para trabalhar, eles viviam ali, né? Só dormiam, né? Ali. Casa grande, moradia do dono da fazenda, conhecido também como senhor de engenho, e sua família eram grandes construções como muitos cômodos. Então ali era uma moradia, né, do conhecido como senhor do engenho, né, o fazendeiro, né, o dono da. Então ali ele morava com sua família, né? E eram grandes, né? O lugar que eles eram, construções enormes, né? Com todo o conforto, né? Enquanto os escravos viviam lá nas senzalas, sem conforto, sem higiene, né? Então o patrão, né? Morava ali na casa grande. Quem já viu algum filme, alguma coisa, lembra bem disso, né? Falava lá na casa grande, já sabia que era a casa dos donos, né? Moenda, equipamento usado para moer a cana e transformá-la em caldo e garapa. Onde eles moíam a cana ali, né? Para fazer caldo de cana, né? Que a gente fala hoje, eles faziam caldo de cana, garapa também é chamado como garapa. Moinhos de água, uma grande roda que, quando movida pela água do rio, gera força para moer a cana. Olha como era moída a cana, né, aquele tempo. Era um moinho que era movido pela força da água, né? Então tá tudo aí no livro de vocês, é só vocês olhar bem, né? Casa das Caldeiras, local onde a garapa é cozida em grandes tachos até engrossar e virar melado. E era onde eles produziam, né, os melados. Casa de Purgar, local de secagem do melado extraído da cana. Então ali nessa última é onde eles trabalhavam, né? Ali é onde eles trabalhavam, faziam os caldos, garapas, melados, ponhavam para secar. E é o lugar onde eles trabalhavam, nesse engenho de açúcar, no período colonial, né? Lá no período colonial. A vinda dos escravizados. A viagem dos africanos trazido pelos portugueses ao Brasil durava cerca de 2 meses. Era realizada em navios negreiros que atravessavam o Oceano Atlântico. Nos porões desses navios, os africanos eram mal alimentados e passavam frio. Muitos não chegavam vivos no Brasil, pois contraíam doenças no decorrer da viagem. Além disso, viajavam acorrentados e não tinham muito espaço para se movimentar. Senhor, né? Eles eram, né? Tipo assim, mais judiados, né? Do que, tipo, como se ele fosse um animal. Não que um animal tem que ser judiado. Nenhum animal merece ser judiado, né? Mas era, né? Eles viajavam durante 2 meses sem conforto nenhum, né? E era frio, né? Região frio, viajavam pelo mar de navio. Então ali eles passavam frio. Então eles ficavam doentes, né? E vinham tudo juntinho assim, né? Passou 2 meses ali sem poder nem, né, se movimentar, se mexer. Então era sofrido, né? A escravidão africana deixou marcas em nossa sociedade, sendo uma delas o racismo.
Com a orientação do professor, pesquise no dicionário o significado da palavra racismo. Então, vocês já viram falar, né, do racismo, né? Hoje em dia está sendo muito falado, né? Então, mas você pesquisa lá o que significa a palavra racismo, tá? Em seguida, responda. Em sua opinião, o racismo é um problema em nossa sociedade? Sim, né? Até hoje, muitas pessoas ainda têm o racismo, né? Comete racismo, né? Que é crime, né? Cometer o racismo. Tratar uma pessoa só por causa a cor da pele, né? Não manda nada, né? Nada a ver a cor da pele da pessoa, né? Somos todos iguais, né? Perante Deus, então. Mas hoje em dia ainda tem muito racismo, né? Como podemos combatê-lo? Como que a gente pode combater, né? Conversando, né? Ensinando, né? Falando para as pessoas, né? Que como pode, né? Onde nós vivemos hoje, né? Em 2020, a pessoa ainda deve cometer um racismo, né? E acontece muito, né? Então, como podemos combatê-los, né? Aí você também tem a sua resposta pessoal, né? Sua resposta oral. Aí você pode conversar, né? E interagir, né? Como que a gente pode combater o racismo, né? Talvez hoje em dia é denunciado, né? E a pessoa responde, né? Por racismo, porque é considerado crime, né? Mas ainda acontece muito. Mas uma hora as pessoas vão aprender, né? Então tá. Aí lá na página 47, a descoberta do ouro e a fundação das vilas em Minas Gerais. Diferentemente da agricultura desenvolvida no Nordeste, voltada para a venda de artigos como o açúcar para fora do Brasil, na capitania de São Vicente, os colonos desenvolviam a pequena agricultura, o suficiente para abastecer apenas a própria a região onde viviam. Por causa da falta de recursos, os colonos se organizaram em expedições, como as bandeiras, exploraram o interior da colônia em busca de riquezas, como ouro e pedras preciosas. Além disso, passaram a aprisionar indígenas para escravizá-los. Esses grupos de colonos ficaram conhecidos como bandeirantes e nas suas expedições pelo interior descobriram minas de ouro e diamantes. Dessa forma, a região onde foi encontrada grande parte dessa riqueza passou a se chamar Minas Gerais. E assim nasceu o estado de Minas Gerais, né? Conhecido como os bandeirantes, né? Um grupo conhecido como bandeirantes, né? De suas expedições pelo interior descobriram minas de ouro, né? Lá na Minas Gerais. Dessa forma, a região onde foi encontrada, grande parte dessa então passou a se chamar, né? Então, eles, em busca de ouro, né? Eles encontraram essa região e lá eles encontraram, né? Os ouros lá. Então, por isso, lá o estado de Minas Gerais, né? Lá onde eles encontraram ouro. Não demorou para que milhares de pessoas migrassem para lá. E a partir do ano de 1696, diversas vilas foram fundadas na região. Então, né? Assim nasceu Minas Gerais, né? E daí, muita gente ficaram sabendo, né? Você imagina, naquela época, né? As pessoas ficaram sabendo e começaram a ir para lá, né?
E começou, né, a crescer, a cidade ficou bem, né, grande, povoada, né. Muitas pessoas migraram para lá, né, em busca de melhorias de vida, né, porque lá, né, encontraram o ouro, né. Aí muitas pessoas se migraram para lá, né, onde hoje é a nossa Minas Gerais. Tem muita coisa, já vai fazer mais uma parte aqui, tá? Porque é bem longo, não dá para fazer tudo mesmo. Então, o professor vai fazer mais essa parte. Nas vilas, as famílias ricas moravam em sobrados, já a população mais pobre em casas térreas. Os trabalhadores escravizados, por sua vez, moravam nas senzalas ao lado da moradia de seus senhores. Com a chegada de um grande número de pessoas às Minas Gerais, houve um desenvolvimento intenso do comércio nas vilas. Dessa forma, diferentemente da sociedade açucareira, que era rural, a sociedade mineradora era urbana, formada por mineradores, donos de minas, comerciantes, profissionais, que trabalhavam por conta própria, como médicos, advogados, dentistas, entre outros, e trabalhadores livres e pobres, além dos escravizados. Então, né, você viu que a cana-de-açúcar, então as pessoas migraram mais pro campo, para a área rural, né? Aí encontraram o ouro lá, né? Aí então as pessoas já se migraram para a área urbana, né? Muitos começaram a deixar a área rural e já começaram a ir para áreas urbanas, né? Aí ali já foi, né? Já começaram a abrir os comércios, né? Os profissionais, né? Começaram tudo a ir para lá, médicos, advogados, dentistas, né? Também se migraram para lá, né? E então lá, aí começou a crescer também lá, né? Aí a área urbana começou a povoar, crescer mais do que a área rural, né? Agora está no exercício lá, número 1. Complete a ordem correta dos acontecimentos no quadro a seguir. Para isso, destaque 2 adesivos do material complementar. Com a descoberta do ouro, muitas pessoas deslocaram-se para áreas de mineração. Aí você vai procurar lá no material complementar 2 adesivos e vai colocar aqui, ó. Tá? Complete a ordem dos acontecimentos no quadro a seguir. Para isso, destaque 2 adesivos do material complementar. Bandeira, aí você vai procurar lá os surgimentos de vilas e bandeiras em busca da riqueza. Você vai procurar os 2, né? Os surgimentos de vilas, né? Quando começou a surgir as vilas, né? E com a descoberta do ouro, muitas pessoas deslocaram-se para áreas de mineração. E você vai colocar ali do lado, né? As pessoas que foram em busca de riquezas e quando começou a surgir as vilas. Você vai procurar, você vai encontrar lá no material complementar. A mineração e o meio ambiente. As atividades mineradoras causaram um grande impacto ambiental na região. Árvores foram derrubadas para expor o solo para a mineração. Além disso, com a fundação das vilas
Estradas precisaram ser abertas e áreas foram desmatadas para a implantação de roças, a fim de alimentar a população que migrava para a região. Então, a mineração e o meio ambiente. O que começou a acontecer com o meio ambiente quando começou a vir esses pessoas, esses povos, tudo lá, começou a migrar lá para esta cidade, né? Ali começou a mineração, né? E as pessoas começaram a vir, né? Para viver ali, né? Da mineração, né? Do ouro. Então essas mineradoras causaram um grande impacto, né, ambiental. Aí começaram a derrubar as árvores, né, e fazer abrir, né, desmatar, abrir para aquele povo, né, e começando a fazer as suas construções, né, e viver ali, né, naquela região, né, aonde encontraram o ouro, né, que hoje é o estado de Minas Gerais. Lá na página 49, a partir de 1780, as minas de ouro e pedras preciosas começaram a dar sinais de esgotamento e sua extração entrou em declínio. Leia o relato do viajante Visconde Ernest de Courcy, que descreve o impacto da mineração sobre as florestas da região de Ouro Preto, Minas Gerais, em 1889. Hoje não há mais vestígio dessas matas imensas. Tudo foi queimado, cortado, devastado pelos primeiros mineradores, e as montanhas que separaram Mariana e Ouro Preto são agora áridas e desoladas. Então, esse é o, né, esse viajante, né, Visconde ali, né, então ele observou isso, né, que acontecia lá, né, na cidade de Ouro Preto, Minas Gerais, em 1889, né, e descreveu ali. Com base nesse relato, o viajante constatou que a extração de ouro e pedras preciosas. Aí você vai pintar a resposta certa ali, ou vai fazer um círculo ali na resposta certa. Então, o que o viajante quis dizer? O que ele constatou nesse texto? Preservou a mata nativa da região, devastou o meio ambiente da região, renovou os recursos naturais da região. Então, é mais uma atividade, tá? Atividade 2. Então, já vai parar aqui na página 49. Aí, então, tenho duas atividades ali, né? A 1 e a 2. Uma na página 48, outra na página 49. Aí tem essa ação aqui sobre o racismo, né? Que você pode conversar com alguém para responder isso daqui, para dialogar, para interagir com alguém, né? Sobre o racismo. E lá na página 41 tem aquela atividade lá que é para você entrevistar uma pessoa, né? Se você conhece alguém que já migrou, que migrar é o mesmo que mudar-se, né? Alguém que já mudou de uma cidade para outra. E você vai entrevistar a pessoa e vai colocar ali, tá? Então, hoje é só a história, tá bom? Bastante coisa para ler, né? Se vocês quiserem voltar lá, né? Ler tudo de novo para entender melhor, tá? Então, isso